Nesse texto, o Senhor está chamando, após a cura de um paralítico, após a cura de um leproso, Jesus chama Levi, ou Mateus, que era coletor de impostos, um homem execrado socialmente pelos judeus, mas que Jesus o amou e o chamou. E Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Vamos ler esse texto a partir do verso 27, diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Somente até aqui. Deus de glória, obrigado, Pai, por esta manhã, por estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença. Tu és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e eu tremo diante da Tua glória, Senhor, diante da Tua santidade, diante do Teu poder. Quem sou eu, meu Deus, para Te servir? Quem somos nós para estarmos aqui? Mas a verdade é que o Senhor, em Teu infinito amor, teve graça para conosco, nos tirou, Senhor, ó Deus, das prisões, e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã, porque isto é obra Tua em nossa vida. Te pedimos mais uma coisa, Pai: continua falando aos nossos corações, transforma a nossa vida, não deixa ninguém de fora, não deixa essa oportunidade passar, Senhor, ó Deus, para ninguém aqui. Mas Espírito Santo, toque em nossos corações, convença-nos, ó Deus, do pecado, da justiça, do juízo, e edifique em nós a Tua vontade. Te peço isso, meu Deus, em nome de Jesus, junto com o Teu povo, e que todos digamos amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. Semana passada falamos desse chamado maravilhoso, e terminamos dizendo que Mateus nunca mais voltou para a coletoria. Ele servia ao governo romano, era tido como um traidor para os judeus. O Talmud, a escrita dos fariseus, que era o refinamento da lei, e na verdade naquela época a tradição farisaica, dizia que os coletores de impostos, os judeus que coletavam impostos para os romanos, eram salteadores, malfeitores, bandidos. Pois bem, Jesus ele chega, passa pela coletoria, está ali Mateus sentado, e ele olha para Mateus, sem lhe dar explicações, chama ele, diz: Mateus ou Levi, siga-me.
E o chamado do Senhor é um chamado irresistível. Quando Ele nos chama, não há quem possa resistir. E Mateus, ele mesmo tendo o emprego dos sonhos, para quem queria enriquecer, Mateus que tinha, bens, tinha junto aos próprios romanos algumas regalias, porque ele era um funcionário do governo romano. Ele se levantou, se moveu, deixou tudo, deixou o emprego, deixou a coletoria e seguiu Jesus. E aí nós terminamos na semana passada falando que quão importante é deixarmos aquilo que nos separa de Deus para podermos seguir o Senhor Jesus. Como é importante deixarmos até mesmo estruturas antigas de nossa vida, conceitos, para que os conceitos do Senhor sejam construídos em nós. Como é importante deixarmos aquilo que nos apegamos como sendo a nossa força, o nosso sustento, o arrimo da nossa sorte, entendermos que só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é a nossa força, Ele é a nossa salvação, Ele é o arrimo de nossa sorte. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Pois bem, então, o chamado de Jesus também, ele é eficaz. Levi, então, ele não resiste nem adia a sua decisão, e quando você ouve o Senhor chamar, não é para você protelar, dizer, primeiro, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu resolver essa situação, Senhor, depois eu atendo o teu chamado. Mas em primeiro lugar, eu te convido nessa manhã a fazer como Levi, atenda o Senhor e deixa que o Senhor vai resolver todas as demais coisas. Que você não resista, não interponha nada entre você e o Senhor. Então, diante do chamado soberano do Senhor, nós devemos ter uma obediência imediata. Então, Levi deixou as coisas para trás e abraçou esse novo projeto de vida, que é a vida com Jesus, que é o projeto mais maravilhoso e glorioso, porque o arquiteto de todo o universo, Ele, o próprio Deus, vai estar trabalhando na minha e na sua vida e fazendo os seus planos, que são muito melhores do que os nossos. Em terceiro lugar, o chamado de Jesus, ele é um chamado de graça, não é de merecimento. Vamos ler o verso 29, diz: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, havia muita gente comendo com eles, publicanos, isso é, coletores de impostos, o pessoal do imposto de renda estava todo lá na casa da Receita Federal, estava na casa de Mateus, e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, que também eram fariseus, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? O que nós vemos nesse texto? Que o chamado de Jesus é um chamado gracioso, é a graça, não é porque eles merecem, não é porque Mateus merecia, não é porque os publicanos mereciam, é porque o Senhor, Ele alcança a minha vida, a tua vida, e estava alcançando a vida de Levi e de outros dos seus amigos. Por quê? Porque o Senhor tem compaixão, misericórdia. Vemos também que aqueles que são chamados pelo Evangelho devem chamar outros à salvação. Imagina isso, irmãos. Se você ganhou a graça de conhecer Jesus, você não pode guardar isso para você. E Mateus, ele fez isso de uma forma quase que natural, porque quem conhece o Senhor Jesus quer apresentá-lo aos seus outros amigos, quer apresentar a sua família, quer que todos conheçam o Senhor, o Salvador. O que Levi fez? Deu um banquete, convidou os seus amigos, convidou seus colegas de trabalho. Para que festa? A festa da salvação. Quando Jesus entra na vida de um homem, de uma mulher, há uma festa. Diz a palavra que há uma festa nos céus, mas também há uma festa na terra, porque este homem, esta mulher, este jovem passa a ser um canal
do fluir da graça de Deus onde Ele está. E talvez, juntando com a pregação de domingo passado, os teus poços estejam entulhados e você parou de fluir as águas de Deus, mas que nesta manhã, em nome de Jesus, você possa tirar esse entulho de você e possa dizer: Senhor, eu te conheço, o dono da vida, o Senhor dos senhores, o meu Salvador amado, e eu quero, Senhor, ó Deus, fazer com que meus amigos, colegas, familiares também possam participar da festa da minha salvação. Amém? Você lembra o dia que você teve um encontro com Jesus? Você lembra? Meu Deus, irmãos, eu lembro. Para mim foi uma festa dentro de mim. Foi uma festa também fora de mim, porque no dia seguinte eu indo, pegando um ônibus, eu lembro bem que eu não aguentei, eu já falei para a pessoa do lado, a pessoa querendo cochilar, e você conhece Jesus? Porque aquilo não cabia em mim. Jesus é maravilhoso, Ele é o Senhor da vida. Nós, por vezes, temos nossos poços entulhados, nós nos ocupamos com tantas coisas, nossa mente está tão encharcada com outras coisas, que nós esquecemos que se uma pessoa que nós tanto gostamos, partir deste mundo sem Jesus, ela vai para o inferno. É condenação eterna, não é alegoria. É morte eterna, separação eterna de Deus. Então Levi, ele não cabia nele, ele fez uma festa. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu vejo que nós, como povo de Deus, somos o povo que pode festejar, mas nós, na verdade, abrimos mão dessa possibilidade muitas vezes, e nós vivemos uma vida tão pesada, mas o Senhor nos chama a celebrar, a festejar, a se alegrar, amém? Então Ele dá esse banquete, e nessa festa tinha só gente fina, ninguém com pecado, só gente boa. Não tem ninguém que seja bom, irmãos. Nem dentro da casa de Levi tinha gente boa, nem fora da casa de Levi. O único bom que estava ali era Jesus. Os fariseus não eram bons, os colegas de Levi também não eram bons, mas eles estavam na festa da salvação, diante do Senhor que salva, que perdoa pecados. Eles estavam no lugar certo. O lugar de pecadores é na presença daquele que pode perdoar os seus pecados, que pode sarar as suas feridas. Então nessa festa tinha muita gente, tinham outros publicanos que estavam ali comendo. E aqui tem duas coisas que é importante destacar: o evangelho é para ser compartilhado, não é para ser retido. Tipo, eu ganhei o grande tesouro do céu, não vou contar para ninguém, não vou contar, porque esse tesouro é só meu. Não, quem é salvo jamais vai pensar dessa maneira. Levi, ele não reteve a bênção, ele não foi egoísta, ele não reteve a bênção do evangelho para si, ele repartiu a sua mensagem com seus pares, com seus coletores de impostos também. Ele deu a oportunidade para os seus amigos de conhecerem Jesus, de ouvirem Jesus, de crerem em Jesus. E nessa festa a gente vê com clareza que Levi tinha uma alegria maravilhosa, emocionante, de deixar as suas riquezas por Cristo. Ele não ficou triste. O que você pensa? Levi deixou tudo por Jesus. Não é fácil, né? Deixar tudo por Jesus. A gente não tem esse pensamento? Não é fácil, é duro, é difícil deixar tudo por Jesus. Não é. Olha esse homem aqui, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Quando você tem um encontro real com Jesus, nada mais é difícil para ter Jesus. O homem, ele abandona o trabalho, abandona o emprego, segue Jesus. O que ele faz logo depois? Dá uma festa. Ele estava cheio de alegria.
ele não estava pensando no emprego que tinha perdido, se ele ia ter dinheiro para pagar, né, suas dívidas. Ele estava entendendo que agora, que ele que estava morto, agora ele vive. Ele que estava condenado, agora ele é livre. Ele dá uma festa, irmãos. Que coisa maravilhosa. E quantas vezes a gente, para deixar alguma coisa, a gente diz: puxa, eu vou fazer isso porque eu sei que é a vontade de Deus, mas ó, não é fácil ser crente não, hein? E que o pastor não me peça outra coisa. É porque não entendeu nada. Mas aquele homem, ele fica cheio de alegria, porque ele não deixou riquezas, ele ganhou um tesouro incontável, imensurável. Quem deixa tudo por Jesus não perde nada, ganha tudo. Diga glória a Deus. Tem um homem de Deus chamado Charles Riley, acho que é assim que se pronuncia. Ele diz assim: o homem convertido não deseja ir para o céu sozinho. Aquele que se converte não quer ir sozinho. Ele quer levar sua mãe, ele quer levar seu pai, ele quer levar seus irmãos, ele quer levar seus colegas de trabalho, ele quer levar seus vizinhos, aquela operadora do caixa no mercado, aquele jovem, né, na farmácia que te atende, quer que vá para os céus. E até na praia, você está lá na praia se divertindo, vem alguém vender alguma coisa para você, e você deseja que aquela pessoa vá também para o céu, e você está comprando um picolé, mas você diz assim: olha, Jesus, Ele te ama, o Senhor te abençoe, abençoe o teu trabalho, crê no Senhor Jesus, Ele vai te salvar. São 20 segundos de poder de Deus, uma frase dessa, que pode mudar uma vida. Amém, irmãos? Outra coisa que vemos nesse texto: o evangelho é resistido às vezes por aqueles que deveriam proclamá-lo. Quem estava resistindo à graça, quem estava criticando a presença de Jesus no meio ali dos publicanos, quem estava criticando o fato deles estarem comendo, pelo amor de Deus, nem comer os discípulos podiam. Tinha sempre um urubu fariseu do lado, dizendo: ó, estão comendo demais, estão bebendo demais. Os fariseus e os escribas estavam, em vez de bebendo da palavra de Deus, se alimentando de Cristo Jesus, se alegrando pela presença do Senhor da vida, sabe o que eles estavam? Murmurando. Em vez de estarem cooperando com o esforço de Levi, de apresentar salvação àqueles homens e mulheres que ali estavam, apresentar o evangelho a eles, Jesus a eles, eles estavam criando barreiras. A religião deles era uma religião de separação. Só nós, eles não. A bênção é só para mim, não é para eles. Só eles se consideravam dignos do amor de Deus. Deixa eu dizer para você: você não é digno do amor de Deus, é o Senhor, o próprio Deus, que te dignifica. Nós não somos dignos. Então para de achar que A, B, C é pior do que você, porque por vezes esse nosso comportamento faz o que esses fariseus estavam fazendo. Eles estavam resistindo, dificultando a expansão do evangelho. Deixa Jesus ser conhecido por todos, apresenta o Senhor a todos e deixa que o Espírito Santo faz a parte dele. Para de murmurar, para de criticar. No meio do culto, em vez de você estar criticando: puxa, está desafinado, não gosto desse hino, irmão fulano está assim. Olha para Jesus e para de cutucar a pessoa do lado e atrapalhar ela na hora do culto, falar: né? Teve uma vez no culto, irmãos, isso na igreja de Pavuna, eu me lembrei agora, por falar em atrapalhar pessoas, estava o pastor Timóteo pregando, e ele trocou Efésios por Éfeso, alguma coisa assim. Pai, tinha que ter a memória. O que foi, minha filha?
Não vão, essa foi a Núbia. A Núbia, uma colega de trabalho, certa vez estava pregando o evangelho e falou para um colega nosso, Marcelo, isso há 30 anos atrás: Marcelo, os corintianos ouviram Paulo pregar. Aí Marcelo: caramba, a torcida já estava lá. Eu não queria rir, irmãos, mas eu não aguentei. Eu falei: não, Núbia, não estava, os corintianos não estavam lá ainda não, eram os coríntios. Mas a gente estava no culto em Pavuna, e pastor estava pregando a palavra de Deus, irmãos. O Senhor estava falando com a gente, só que em alguns momentos ele trocava, em vez de falar Éfeso, falava Efésios, em vez de falar Efésios, falava Éfeso. E aí tinha um irmão na minha frente incomodado com aquilo, e falava com a irmã: não é Éfeso, é Efésios. E eu atrás, Senhor, e eu querendo prestar atenção, e ele incomodado. Aí o pastor falou de novo a ele: é Efésios. Aí, lá pela terceira vez, o homem falou Efésios. Eu falei: em nome de Jesus, para de falar isso, presta atenção na palavra, deixa Efésios ou Éfeso, ouve o que Deus está falando contigo. E tem gente que na hora do culto fica atrapalhando o outro. Deixa Jesus, não atrapalha ninguém de chegar ao Senhor, não atrapalha. Não se considere também só você digno do amor de Deus. Sabe o que os fariseus consideravam os publicanos, os gentios? Combustível para o inferno. Combustível para o inferno, malditos. Os escribas e fariseus, eles não tinham dificuldade em diagnosticar a necessidade dos outros. Sabe qual era a dificuldade deles? Diagnosticar a sua necessidade. Quanto mais críticos dos outros nós ficamos, menos conseguimos enxergar aquilo que precisamos mudar, aquilo que tanto necessitamos. Que nessa manhã o Espírito Santo possa gravar isso no nosso coração. Para de olhar o defeito do outro. Isso não estou te falando para você concordar com os erros dos outros, mas para de olhar o defeito dos outros e avalia o teu coração diante de Deus e pede graça a Ele. Diz: Senhor, eu preciso muito de Ti, tanto quanto essa pessoa que eu estou criticando aqui na minha cabeça. Tem compaixão de mim. Outra coisa que vemos é que o Evangelho, ele abre portas para os que se consideram pecadores, necessitados. O Evangelho, ele não tem boas notícias para aquele de coração altivo. Ele não tem boas notícias para aquele que é prepotente e arrogante, porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos arrogantes, mas Ele abraça os de coração quebrantados. Quem não se vê como pecador, jamais sente a necessidade de um Salvador. Meu Deus, você tem que entender isso, eu também preciso entender isso. Quem não se vê como pecador, jamais sentirá a necessidade de um Salvador. Quem não se considera doente, jamais vai clamar por cura, jamais vai procurar socorro. Só aqueles que entendem seu estado de carência, de miséria, de pecado, de necessitado, podem ser salvos. Somente esse. Por isso que Jesus diz: eu vim para pecadores. Não é porque ele está deixando outro grupo de lado, é porque quem não sente, quem não percebe, não é um sentimento, quem não entende que é necessitado, carente, pecador, não sente necessidade de salvação. E só quem pode convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo, mas ele usa a palavra. Então prega a palavra e entenda o quanto você é miserável e necessitado de Deus. Eu sei que esse texto
pode estar fora de moda, porque as pessoas dizem: você é importante, você é vencedor, você é uma pessoa que tem valor. Opa! E aí isso está tão exacerbado, está tão exagerado, que as pessoas passam a dizer: rapaz, eu sou o rei da cocada preta, então eu não preciso de salvação, estou bem como estou. É o Evangelho Jedi. Você conhece o Evangelho Jedi? Eu criei esse termo aqui. O Evangelho Jedi é aquele que diz: a força está dentro de você. A força não está dentro de você, a força vem do Senhor, a salvação vem de Deus, a graça é dele, o amor é dele. Cuidado com esse texto da autoajuda: a força está dentro de você. Não está. Só está se você for cheio do Espírito Santo, e ela não vem de você, ela vem de Deus. Ele é o arrimo da tua sorte, Ele é o provedor da tua vida, Ele é o teu sustentador. Irmãos, um outro homem de Deus, de sobrenome Morris, ele diz a respeito desse texto o seguinte: o arrependimento não é fácil para os respeitáveis e os justos aos seus próprios olhos. Como que a pessoa vai se arrepender se ela acha que ela é um padrão acima do normal? Como? Se a pessoa acha que ela é justa demais, que ela é respeitável demais, que ela é boa demais? É uma dificuldade ela se arrepender. Certa vez eu estava pregando o Evangelho para uma colega de trabalho, e eu falei: o Senhor Jesus, Ele quer salvar você, Ele pode perdoar os teus pecados. Aí ela respondeu para mim: o que eu fiz? Aí eu falei: meu Deus, ela não vê que ela é pecadora? Aí ela fala: não, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa colega de trabalho. Aí eu perguntei para ela: você nunca mentiu? Todo mundo faz isso. Você nunca traiu ninguém? Aí a pessoa começa a refletir: você nunca desobedeceu a Deus? Porque, irmãos, enquanto não houver sede, a água pode estar diante de nós, e nós não vamos usufruir dessas águas do Senhor. Seguindo a palavra de Deus, o Evangelho, ele abre as portas da graça para uma vida de alegria, de celebração. Vamos ver os versos seguintes, de 33 a 35. Diz assim: e eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Ora, o que os fariseus estavam cobrando os escribas? Que eles também tivessem uma atitude religiosa, de jejuar, de mostrar o semblante caído, de viver aquela vida religiosa, como um fardo. A religião judaica, naquele momento, havia se transformado numa religião pesada, num fardo intransponível, a ponto de Jesus falar para os fariseus: vocês não entram no reino de Deus, nem deixam ninguém entrar, porque eles colocavam não só a lei mosaica, mas minúcias da lei, a ponto de exigir que desse o dízimo da hortelã. Contava quantas folhinhas tinham, tira 10 folhinhas, ou 10% das folhinhas, mas o coração estava longe de Deus. Então havia se tornado um instrumento de tristeza, de opressão. Essa palavra, ela não é para outras pessoas, Deus está falando conosco, amém? Então fica atento. A palavra aramaica, jejuar, estava ligado a estar de luto. É um momento de contrição. O jejum é importante? Sim, mas o jejum é importante para você buscar a presença de Deus, para você clamar a Deus, para você buscar
né, uma direção do Senhor, uma resposta de Deus, para você até adorar o Senhor com o jejum. O nosso Senhor jejuou 40 dias no deserto, jejum, e em breve, com a graça de Deus, se assim o Senhor me permitir, vou trazer uma palavra só sobre jejum, e como que esta disciplina espiritual pode ser um instrumento de poder, de graça na nossa vida. Mas o que aqueles homens estavam falando não era disso, era de um jejum religioso, era de um não comer, para que todos percebessem que eles não tinham comido, tanto que eles faziam um semblante caído, colocavam roupas de saco, para que todos pudessem saber, este santo homem de Deus, ele jejua muito. Então, quando eles jejuavam, os judeus, eles ficavam tristes. Sabe o que eles tinham intenção? Não era de buscar a Deus, eles tinham intenção de que todos pudessem ver que eles eram homens diferentes, melhores, superiores. Então, o jejum, na verdade, ele tinha se transformado não em algo para buscar a presença de Deus, mas um destaque dentro da igreja da época, entre aqueles santos homens e aqueles nem tão santos assim. Mas o jejum é um exercício de Deus, ele é uma bênção, amém? Mas o que o Senhor estava falando com eles aqui, era que ele veio trazer alegria, que enquanto ele estava presente com seus discípulos, não era momento de se entristecer, de jejuar, e que a vida cristã pode ser uma vida de festa, de alegria, sim. No verso 34 o Senhor diz: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? Que figura Jesus está evocando? A figura de uma festa de casamento. Numa festa de casamento, os amigos do noivo estão celebrando com ele, estão se alegrando com ele, estão também se fartando, né, com as comidas, com as iguarias da festa. Portanto, o que Jesus está falando aqui é muito importante, irmãos, que o Senhor Jesus, ele estava trazendo uma nova vida, que Jesus estava deixando de lado o legalismo farisaico, e ele estava inaugurando um tempo de liberdade, de vida plena. Jesus Cristo veio nos libertar das nossas cadeias, ele veio nos dar vida e vida em abundância, ele veio quebrar o jugo. Quem anda com jugo pesado é que anda assim, curvado, mas quem tem a liberdade em Cristo pode viver uma vida abundante. A vida que Jesus oferece é uma vida de alegria, não de tristeza. Ele é alegria para o triste, ele é cura para o enfermo, ele é salvação para o perdido, ele é liberdade para o cativo. Ele curou um leproso e um paralítico. Irmãos, presta atenção nisso. Imagina a vida desses homens. O que se transformou? Eles viviam cativos pela doença, tanto o leproso quanto o paralítico. O paralítico estava preso dentro de si mesmo, não podia se mover. O leproso estava coberto de chagas. Lucas, que é médico, nos diz que ele estava no estágio terminal da lepra. Ele não podia sair ele não podia entrar na cidade, ele não podia sair daqueles buracos, cavernas que viviam os leprosos da época. Ele não podia ir na sua casa, ele não podia ver seus filhos, ele não podia trabalhar, ele não podia nada. Jesus chega na vida desse homem, esse homem clama ao Senhor, e ele diz: eu quero, seja curado. Não só estende a mão, abraça o leproso, e aquele homem tem sua pele, seu corpo completamente restaurado. O que se transforma a vida desse homem agora? Numa festa. Diga glória a Deus. Numa festa. Não perca o brilho da festa da salvação. Não deixa de lado a alegria da salvação, porque você era leproso e hoje você é curado. Você era paralítico, mas hoje você se move. Você estava morto, mas o Senhor te ressuscitou. Oh Deus de glória! Quanto tempo nós perdemos, quanto tempo, quanta angústia, quanta dor, quando esquecemos a alegria da festa da salvação.
Sabe o que Jesus está dizendo aqui para eles? Eu vim fazer da vida de vocês uma festa de casamento e não um funeral. É isso que Jesus está falando para aqueles homens, porque o termo jejuar estava ligado a luto. Jesus está dizendo para eles: eu vim trazer alegria, eu vim trazer alegria, eu vim fazer da vida de vocês uma vida de liberdade e plenitude. Eu me lembro da pregação de Neemias. Quem aqui se lembra da série de Neemias? Nunca mais esqueceremos, né, irmãos? Um ano inteiro de Neemias, foi uma bênção. Em Neemias 8, Esdras começa a ler a palavra de Deus, começa a ler as escrituras, e o povo começa a ver seus pecados, começa a ver que eles estavam completamente longe do Senhor, e eles se arrependem e começam a chorar, se arrependem, se voltam para Deus, e aí Neemias e Esdras começam a chamar o povo agora a sair do choro e a entrar na alegria. E Neemias 8:10 diz: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor, a nossa força é. Que nessa manhã nós possamos entender esta frase de Jesus, que nós estamos na presença dEle, e que apesar das coisas duras desta vida, nós continuamos tendo um motivo de nos alegrarmos. Nós fomos salvos. Há guerras, existem. Vamos nos entristecer por causa da guerra? Sim. Mas vamos viver em tristeza? Não. Há enfermidade? Sim. E quando estamos enfermos, principalmente por uma enfermidade mais grave, ou uma enfermidade crônica, isso tende a trazer uma tristeza para o teu coração? Sim. Mas precisa ser assim? Jesus disse que não. Não sou eu, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Ele disse que não. Havia dificuldades para aqueles homens? Sim. Mateus passou por dificuldades? Passou. Os apóstolos passaram por perseguição, por momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, com pouco e com muito. Passou frio, passou fome, e aí ele morreu um homem triste, deprimido, arrasado? Não. Por quê? Porque a alegria da salvação, ela supera todas essas dores, porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor, Ele veio transformar nossa vida numa alegria. Eu sei, igreja, eu sei que nós vivemos dias difíceis. Eu sei que é muito duro o que acontece nesse mundo, mas este mundo é o mesmo mundo. Às vezes nós sabemos que as dores estão aumentando, mas você acha que nesta época não havia abusos? Você acha que nessa época não havia uma pressão para que os escudeiros romanos fossem homossexuais? As tropas romanas passavam anos fora de casa, e era normal para eles fazer dos escudeiros seus escravos sexuais. Não era o mundo melhor. Não era o mundo melhor. No passado nós vimos que até Salomão trouxe para dentro da casa de Deus altares idólatras, dentro da igreja. É como se um pastor colocasse um altar aos orixás, ou mesmo a deuses falsos, dentro da igreja, e mandasse o povo: nós vamos adorar a Deus, mas também adore ali os orixás.
Jesus, ele chega nesse momento e ele diz: eu vim trazer alegria, liberdade, salvação, vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, e qual o momento mais triste para nós? É no momento da perda de alguém através da morte, a separação da morte. Mas se essa pessoa está em Cristo, nem assim, aquelas lágrimas são lágrimas de saudade, de dor da separação, mas dentro do nosso coração há uma certeza e uma alegria: eu vou ver, porque meu pai partiu salvo, minha mãe partiu salva. E talvez você diga assim: poxa, eu não tenho certeza se meu pai partiu salvo, se a minha mãe partiu salva. Mas então você pode se aplicar para que seus filhos partam salvos. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Neemias, ele nos ensina uma coisa maravilhosa nesse texto, que a alegria tem uma fonte, é a alegria do Senhor. Tem uma fonte, não é a alegria desse mundo, não é a alegria de uma festa de carnaval. Nem sei se isso pode ser chamado alegria, biblicamente não pode. Pode ser chamado de euforia, de êxtase, mas não de alegria. Então o Senhor, através de Neemias, nos diz que Ele é a fonte da nossa alegria. Você precisa de alegria? Clama a Deus e fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja, abre o meu coração, sara o meu coração, para que eu possa me alegrar, porque Tu és a fonte da minha alegria. Essa alegria não é uma alegria circunstancial, momentânea, não é alegria simplesmente de você conseguir um novo emprego, mas é a alegria da presença de Deus. A alegria de Deus é uma alegria indizível, é uma alegria inesgotável, é uma alegria contínua, é uma alegria cheia de glória, é a alegria de Deus. Segundo, através de Neemias também vemos o conteúdo dessa alegria, que não se limita a ganharmos bênçãos, porque Deus não é apenas a origem dessa alegria, mas Ele é o conteúdo dessa alegria. Por que Mateus estava tão feliz a ponto de dar uma festa? Será que Jesus já tinha arranjado um outro emprego para ele melhor? Não. Toda a família de Mateus já havia sido salva? Não. Será que a dor daquela cadeira não ergonômica da coletoria de impostos já tinha passado? Aquela dor na lombar? Talvez, possivelmente não. A alegria de Mateus era a presença de Jesus, era estar na presença do Senhor, era agora ser discípulo de Cristo Jesus. Então a nossa alegria não tem em Deus apenas a origem, mas Ele é o conteúdo da nossa alegria. Para de se alegrar apenas nas coisas que Deus te dá, se alegra na presença dEle, em quem Ele é. O povo aqui com Neemias passa a se regozijar não apenas por causa de Deus, mas em Deus, na sua presença, na sua graça. Eles estavam chorando pelos seus pecados, agora eles podiam também sorrir, porque eles podiam crer que o Deus Todo-Poderoso também é um Deus gracioso, que perdoa pecados. Eles podiam se alegrar no seu amor, nos seus dons, na reconstrução dos muros, na restauração da família, na libertação dos seus filhos. Toda essa obra o Senhor estava fazendo, mas a maior alegria de todas, e o conteúdo da alegria, era o próprio Deus. Eu quero te dizer nessa manhã, é na presença do Senhor Jesus, é na presença de Deus que há plenitude de alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. E sabe, a fonte é Deus, o conteúdo da alegria do cristão é o próprio Deus. E sabe qual é o efeito dessa alegria? Força. O resultado, o efeito é glorioso, é força.
Quem conhece essa alegria não olha para trás igual a mulher de Ló e vira uma estátua de sal. Quem conhece essa alegria não tem saudade de Sodoma, ele vai seguir para onde o Senhor mostrou. Quem bebe das fontes de delícias de Deus não vive bebendo água suja das cisternas deste mundo podre. A alegria é de Deus, Ele é a nossa alegria, e essa alegria nos fortalece, nos dá força para prosseguir, nos dá força para avançar, amém? Foi essa alegria que Paulo e Silas sentiram lá dentro da prisão. Já vou concluir, irmãos. Imagina aqueles homens, estavam pregando o evangelho, eles não estavam roubando, eles não estavam colocando aquela cidade em risco, eles não estavam se levantando contra o governo romano, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam fazendo o papel que os profetas faziam no passado, eles eram discípulos de Jesus, estavam lá Paulo e Silas pregando, foram presos, não somente presos, deram uma coça neles. Eu lembro da coça que minha mãe me dava com uma chinela chamada Carina, que era uma chinela de plástico. Chinela é como o nordestino diz, né? Eu sei que é chinelo. Era um chinelo de plástico, irmão, que batia, fazia um vácuo, doía que só. Mas Paulo e Silas não apanharam com Carina, eles apanhavam com açoites, naquela época eram chicotes, da mesma maneira que Jesus, na ponta daqueles chicotes havia pequenos pedaços de ossos, não só doía, irmãos, abria a pele e a parte superior do músculo. Esses homens injustiçados, doídos, machucados, passaram pelo pavor de quase morrer, porque na hora deles serem muitos, na hora de tomarem as chicotadas, que eram todas menos uma, quer dizer, todas quase à morte, não ficavam no quase, mas dependendo do verdugo, daquele que estava chicoteando, podia matar a pessoa na hora daquele castigo. Tudo isso estava na vida daqueles homens, na mente daqueles homens, no corpo daqueles homens, nas emoções daqueles homens. Pois bem, eles são colocados dentro da prisão, na parte mais profunda da prisão, que certamente era um lugar insalubre e horrível. E a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, meia-noite, não estavam murmurando, não estavam lamentando porque que eles pregaram o evangelho, eles começaram a cantar, a louvar a Deus. Meu Deus, de onde vem essa alegria? Vem do próprio Deus, do Senhor dos senhores. Ele é a fonte, Ele é o conteúdo, e deu uma força àqueles homens, que eles começaram a orar mais e a glorificar o Senhor, e o Senhor operou com sua glória, poder e majestade. Se é algo que eu peço ao Senhor que fique no seu coração, Jesus veio para te dar uma vida plena e liberdade e alegria. Ele não veio para que você viva uma vida como se estivesse de luto, Ele veio para que você viva em comunhão com Ele e desfrute dessa alegria, que ela suplanta os momentos das mais profundas dores. Jesus, Ele está aqui no meio de nós, e Ele sabe que tem muitos aqui, eu me incluo nesse grupo, irmãos, que por vezes passam momentos de muita tristeza, né? Mas isso tem que acabar, e não é somente no futuro, a obra do Senhor já começou no meio de nós. Então hoje, se você se arrepender dos seus pecados, se você entregar a sua vida ao Senhor, se você ouvir o chamado como Levi ouviu, e você largar tudo e seguir o Senhor, você vai receber do próprio Deus esta alegria. E eu lembro de uma canção na década de 60, 70, que cantava nas cruzadas evangelísticas no Brasil, e depois
ficou muito conhecida nas igrejas pentecostais. Essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Glórias a Ti, glórias a Ti. Aleluia. Estenda as suas mãos para a bênção final. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor intenso, poderoso, glorioso de Deus Pai, e que as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus sejam contigo hoje, amanhã e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Te amamos, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Aleluia. Toda a glória a Ti. Aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga: olha, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor enche teu coração de alegria. Os abençoe ricamente, queridos.